som da harpa. Meu Senhor e meu Deus. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando ouvimos do Evangelho, Jesus perguntar aos discípulos: Quem dizem ser ele? Jesus quer saber dos discípulos se eles já tinham convicção, a partir da sua convivência com Jesus, se eles de fato já tinham compreendido que Jesus era o Messias. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, aqueles que tinham o conhecimento, o domínio das Sagradas Escrituras, das sabedorias, das ciências divinas, das ciências teológicas de Deus, teó significa Deus, a logia de Deus, não conseguiram enxergar em Jesus o Messias, o Cristo, porque de fato, quando nós dizemos que Jesus é o Messias, ele é aquele enviado por Deus segundo os profetas. Não basta apenas conhecer Jesus como um grande homem, como um grande profeta, como Elias, como um João Batista, porque por mais que todos esses homens tenham sido grandes diante do povo de Deus, Jesus não deve ser equiparado a eles. Jesus era muito maior. E muito maior como? Como Messias, como Cristo. E nós precisamos reconhecer Jesus como aquele que veio salvar, porque o Messias tem uma missão. Desde as Sagradas Escrituras, quando Deus prometeu enviar o Messias, significa dizer o Salvador, alguém que traz a salvação dentro da história. Nós conhecemos exatamente a história da humanidade, uma história corrompida pelo pecado, mas uma história humana que vive guiado por uma promessa de alguém maior do que profetas, maior do que tudo, para salvar, restaurar aquilo que foi corrompido pelo pecado. Por isso, quando Jesus pergunta para os discípulos o que dizem ser ele,
Jesus queria saber se os discípulos já estavam convictos de que Jesus não era apenas um grande homem que operava milagres, sinais, prodígios, mas que ele, além de ser tudo isso, ele era aquele prometido desde as antiguidades, desde as profecias dos antigos profetas sobre o que viria para salvar e restaurar aquilo que foi corrompido pelo pecado original. E Pedro dá uma grande profissão de fé, dizendo: Tu és o Messias, Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus, logo quando sabe que Pedro dá essa profissão de fé, faz com que ele não divulgue essa realidade, porque ainda o povo não estava preparado para acolher o Messias. O povo, admirado pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios do Senhor, mas ainda não estavam prontos para entender que Jesus era esse grande Salvador. O próprio Deus que veio, assumiu a condição humana para trazer a salvação àquilo que estava perdido. Queridos irmãos, que possamos ter essa capacidade, como Pedro, imbuídos pelo Espírito Santo, a também proclamarmos a cada dia na nossa vida que Jesus é o Messias, ou seja, Jesus é o meu Salvador. E se nós temos essa convicção de que Jesus é o meu Salvador, nele eu confio toda a minha vida, seja na alegria, na tristeza, seja nas dores, nos momentos de vitória, Jesus é o meu Messias. Jesus é o meu Salvador. E aí Jesus fala que ele será morto, será perseguido, será maltratado pelos fariseus, pelos escribas, pelos anciãos, será rejeitado pelos anciãos e pelo povo. Então Jesus mostra a realidade do Messias, daquele que muitas vezes nós também o renunciamos. Por quê? Porque Jesus às vezes é para nós apenas aquele milagre miraculoso que eu espero tanto, mas não o Salvador da minha vida, seja em qualquer circunstância que eu possa viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.